E a gente está em contato agora com o professor Marcos Augusto Francisco Borges, ele que é da Faculdade de Tecnologia de Limeira e coordenador do LIAG, o Laboratório de Informática, Aprendizagem e Gestão. Professor, muito boa tarde, obrigado pela disponibilidade em atender a CBN Campinas. Boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês. Professor, a gente estava com essa reportagem do Leandro Gouveia, né, utilizando até o próprio Carlos Alberto Seidenberg. Mas que coisa, né, que a gente está vivendo mais esse avanço tecnológico. O ChatGPT é mais uma que veio para ficar? Eu acho que não só é mais uma que veio para ficar, como é só o começo. A gente não tem dimensão ainda, né, professor? A própria reportagem fala que está chegando aí o GPT-4, né? Então, o que ele já está fazendo vai ser superado em breve. Olha, senhor, a gente aqui na redação hoje, eu cheguei e chegaram assim, o que você acha? A gente recebeu uma sugestão de pauta aqui sobre um determinado assunto e a proposta da pauta é essa. E me passaram, né? Eu falei assim, espetáculo, perfeito. Né? Foi da assessoria? Não, foi do ChatGPT. Né? Então, quer dizer, né? Não, mas era espetacular realmente a descrição, a proposta da pauta. A gente colocou aqui, né, no caso de advogados e outras profissões, no caso do jornalismo, sim. Também, porque está totalmente relacionado ao, né, ao texto, né, à matéria em si. E na área da educação, professor, como que a gente vai ficar nesse contexto? Não, a própria reportagem já introduziu, a educação ela é dinâmica, e ela tem que ser dinâmica, né? Aliás, ela precisa ser até mais dinâmica do que é hoje para a gente acompanhar, né, o que está acontecendo no mundo. Foi citado ali o Google, eu vou lá para longe, eu vou para quando eu era criança, né? Quando precisava fazer uma pesquisa, eu pegava a minha bicicleta para a biblioteca central, né? A biblioteca municipal, né? E copiava um texto. Copiar um texto naquela época era um trabalho aceitável. Por quê? Porque só o fato de eu saber onde procurar, né? De eu ir até a biblioteca e eu copiar, eu já aprendia, né? Eu estava copiando com a mão. Né? A partir do momento que você tem o Google, o copiar simplesmente, que é copiar e colar, você não aprende muito. Então você entra, como, né, foi colocado aí na reportagem, com a necessidade de conversar sobre o assunto. Eu acho que estamos num novo momento. Né? Então, não dá mais para a gente falar, procure e escreva com as suas próprias palavras, porque o ChatGPT vai escrever com as próprias palavras dele e é quase impossível você saber se é do GPT ou, né, de um aluno, principalmente quando a gente está falando de temas mais básicos, fundamental, né, ensino fundamental principalmente. Tá? Então a gente tem que começar realmente a repensar certas coisas, como o trabalho, né, o escrito. Então a escola tem que começar a pensar, tá, ele vai fazer um trabalho, vai fazer uma pesquisa, que pode ser pelo ChatGPT, a gente não pode impedir a tecnologia, mas ele tem que usar esse trabalho para aprender sobre o trabalho, e na sala de aula vai ter que conversar sobre o assunto. Só trazer escrito hoje em dia, realmente, com o ChatGPT, já perdeu bastante do sentido de só trazer um trabalho escrito. A gente poderia, não sei se eu estou sendo ousado no termo, mas um analfabetismo funcional na era digital agora, nesse fato da gente simplesmente se utilizar e copiar com essas tecnologias, mas sem absorver o conteúdo. Sem dúvida, exatamente esse é o perigo. Na verdade, tem uma questão aí, né, que eu achei interessante, lendo bastante sobre isso. Em empresas, de um modo geral, se fala que o grande problema não é a resposta, é saber a pergunta certa. Né? Para o ChatGPT, chegamos no mesmo momento. Né? A gente precisa ensinar os nossos alunos a fazer as perguntas certas para o ChatGPT. Né? De novo, eu estou falando aqui para fundamental, né? Quando as perguntas são mais básicas, que o ChatGPT provavelmente não vai ter nenhum grande erro. Tá? Quando a gente está falando em temas um pouquinho mais elaborados, um tema filosófico, um tema de tecnologia, o ChatGPT ainda faz alguns erros bem perceptíveis, né? O próprio, né, a reportagem mostrou aí, né, chamar ex-presidente. Né? Então, assim, aí sim, o ser humano tem que olhar em cima daquilo e ver o que dá para aproveitar, o que tem que refazer. Agora, no que diz respeito também a mudanças de metodologias de ensino, isso as escolas para os próximos anos, talvez, já comecem a rever até a introdução disso nas próprias salas de aula, nessa questão do próprio trabalho que o senhor realizou. Quer dizer, a área educacional vai sendo transformada também. O mundo atropela os planos da educação, né? Então veio aí a pandemia e nos obrigou a ser digitais e online, né? Sem ainda estar preparados. Acabou dando certo, acho que
deu muitos problemas, mas pelo menos o mundo aprendeu a trabalhar com essa forma, né? E agora é a tecnologia chegando para ficar aí com o ChatGPT, né? Então a gente vai ter sim que saber usar isso e como foi até comentado anteriormente, né? A criança que não aprender a fazer as perguntas certas, a interagir com o ChatGPT, a ter a capacidade de analisar se aquele texto está correto ou não, né? Ela vai ficar para trás, né? Porque quem souber mexer bem com essa tecnologia vai ter um diferencial competitivo. Uhum. Agora, o que a gente tem lido, o senhor também tem mais expertise nesse assunto, relacionado, igual o senhor falou, nessas coisas mais fundamentais, né? O ChatGPT tem já essa expertise, mas o que eu estava lendo é que no aspecto de exatas, digamos assim, ele ainda não está tão bom quanto se esperava da parte humana já. É por aí, ainda tem que melhorar um pouco? Bom, melhorar ele vai melhorar sempre, né? A própria tecnologia, né, que ele é feito, é uma tecnologia de você acrescentando conteúdo, acrescentando aprendizado, né? Mas depende da exata, tá? Então, conversando, por exemplo, com profissionais de TI, até foi citado aí, né, por um outro professor aí da Sistema de Informação, tá? Os profissionais, eu andei conversando com desenvolvedores, tá? Eles já usam no dia a dia o ChatGPT para ajudar eles a programar, tá? Então, já está sendo bastante efetivo, mas é uma coisa bem exata, objetiva, né? E é um tema que se encontra muito na internet. Como eu falei antes, alguns temas mais profundos, se você pegar alguma tecnologia mais elaborada, alguma coisa assim, ele comete erros, e eu acho que é mais grave do que ele cometer erros. Ele comete erros de uma forma muito pouco perceptível. Porque ele fala bem, ele escreve, fala, né, entre aspas aqui, né? Uhum. Mas ele escreve corretamente e ele escreve com uma convicção, de novo, entre aspas, né? Ele não é uma pessoa, mas ele escreve como se estivesse tão convicto. Às vezes ele fala uma abobrinha enorme, mas de um jeito tão convicto, né, que se você não olhar aquilo com um pouco de senso crítico, você pode acreditar. Tá? Ele nunca vai falar que ele não sabe. Ele sempre vai responder alguma coisa. Né? Se ele realmente não tiver na base dele, lá, no conhecimento que ele adquiriu, aquela informação, ele vai responder uma outra coisa. Né? E às vezes essa outra coisa realmente é bem pouco correta. Tá? Então, essa é a coisa. Então, assim, quando a gente vai para conteúdos um pouco mais elaborados, um pouco menos disponíveis, né? Porque ele é a internet como um todo, mas tem coisas que tem nichos, né? Que é só algumas pessoas no mundo, são especialistas e tal. Essas coisas ele falha e falha bem ainda. Tá? Uhum. Com o tempo é lógico que isso vai melhorar, mas por enquanto é algo que, para quem está trabalhando num trabalho de nível superior, não dá para simplesmente pegar o ChatGPT e entregar para o professor, porque claramente o professor vai perceber que tem erros ali graves. Uhum. Professor, a gente está falando aí sobre essa tecnologia do ChatGPT. Agora tem um pessoal que está nos acompanhando e fala, nunca acessei isso aí, né? Desconheço totalmente e tenho raiva de quem sabe aquela frase, né? Não conheço, não quero. Né? Queria só que o senhor, né, resumisse assim, o ChatGPT. Como que ele busca essa informação? Ele busca em tudo que está na internet, faz um resumo de toda a internet que ele encontra, compila essa informação e devolve para a gente? Como que seria? É um pouco mais elaborado que isso, tá? Não é tão simples de explicar aqui, assim, de uma forma não técnica, tá? Mas, assim, ele tem por dentro dele o que a gente chama de uma rede neural, né? E essa rede neural vai se configurando conforme as informações que a gente vai colocando lá, como se fosse um cérebro, né? Então, os neurônios vão se configurando. Tá? Então, diferentemente do que você colocou, ele não aprende conceitos, ele não aprende que isso deriva daquilo. Ele simplesmente, você coloca uma pergunta e ele joga a resposta que mais se adequa àquela rede que ele montou. Né? Por isso que ele não consegue saber se ele sabe ou não sabe, ele responde tudo. Tá? Então, e aí cabe a gente. Rede que foi configurada com toda a base que foi jogada em cima dele até 2021, né, de coisas da internet. E por isso que é fundamental que, por mais que a gente vá fazer algum questionamento, a gente saiba também o que a gente está questionando, para, dependendo da resposta, saber, opa, peraí, não é bem assim, deixa eu procurar outra coisa. Só, eu acho que um exemplo que talvez esclareça o que eu quis dizer aqui, né, uma controvérsia muito grande é quando você usa esse tipo de tecnologia para identificar, por exemplo, se num exame qualquer, se uma pessoa está com câncer. Né? Hoje já está provado, né, que bons softwares de inteligência artificial conseguem detectar num exame óptico, num exame de imagem, melhor que qualquer médico o câncer.
O detalhe é o seguinte, ele vai falar simplesmente, você está ou você não está, e ele não vai conseguir explicar por quê. Né? E aí as pessoas ficam, né, pô, mas ele está falando que eu estou com 97% de chance, mas o que ele viu? E ele não consegue explicar isso muito bem. É a mesma coisa aqui, entendeu? Ele sabe responder, mas não sabe responder, ele não tem um conhecimento conceitual. Ele sabe que isso implica naquilo e, portanto, essa é a verdade. Quero agradecer ao professor Marcos Augusto Francisco Borges, da Faculdade de Tecnologia de Limeira e coordenador do Laboratório de Informática, Aprendizagem e Gestão. Professor, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui na CBN Campinas e uma ótima tarde. Obrigado, é uma honra estar aqui na CBN. Nós que agradecemos, professor. Agora 2h59. Estúdio CBN.